carinho. Que Deus abençoe a sua vida, pastor. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. Eu também queria agradecer a Deus pela outra banda, a outra margem do pastor Maxwell. Pastora, Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa de uma forma especial. Estou muito contente, feliz de ver o progresso dessa igreja. Eu confesso que eu cheguei aqui no Uber e disse: meu Deus, acho que eu vim para a igreja errada. Depois eu percebi que as tendas se alargaram. Pastor Maxwell, muito feliz, maravilha. Deus abençoe de uma forma especial. Também eu quero agradecer a Deus pela vida de todo o corpo de obreiro. Sempre nos recebe com um sorriso no rosto, isso é o mais importante, com respeito, carinho. Deus abençoe de uma forma especial. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Os que podem, abra sua Bíblia comigo, Gênesis capítulo de número 28, o versículo é o de número 10. Pastor Orlando, Deus abençoe, em nome de Jesus. Gênesis capítulo de número 28, versículo 10. Uma hora dessa o senhor tem que ir lá em Salvador com o cantor Vini, o senhor prega lá na igreja, leva ele para cantar. Deus abençoe sua vida de uma forma especial. Gênesis capítulo de número 28, versículo de número 10. Você que encontrou o texto, diga: eu achei. Eu achei. Está escrito assim: partiu, pois, Jacó de Berseba e foi em direção a Harã. Chegando a um certo lugar, ali parou para passar a noite inteira, pois o sol já era lhes posto. Tomando uma das pedras daquele lugar, depositou como seu travesseiro e teve um sonho. Eis que era posta na terra uma escada, cujo seu topo atingia aos céus. Por isso, os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em pé acima dela, e por isso lhes disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra que tu estás deitado, eu darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, será espalhado para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti, em tua semente, todas as famílias da terra serão abençoadas. Eis que estou contigo e te guardarei em todos os lugares ao qual tu fores, e por isso te trarei de volta a esta terra, pois eu não te deixarei só, até que eu tenha cumprido tudo aquilo que eu te prometi, diz o Senhor. Você que pode, tome o seu assento, por gentileza. Meus queridos, preste bem atenção. Eu fiz questão de fazer leitura de um texto bíblico, de um texto sagrado, que da minha ótica de enxergar, seria um dos textos, ou por que não dizer, uma das histórias mais conhecidas de toda a Bíblia Sagrada. Pois quem aqui nunca ouviu falar sobre Jacó, Rebeca sua mãe, Isaac seu pai? E deixa eu só contextualizar para a gente entender. É saber de todos nós que a expressão Gênesis quer dizer começo. O livro do Gênesis é, acima de tudo, um livro em que Deus age, um livro em que Deus cria o mundo e todas as coisas, em que Deus cuida, protege e guia o seu povo. Todavia, o livro do Gênesis pode ser dividido em exatamente duas etapas. Primeira etapa, capítulos 1 até 11, onde conta-nos o começo de tudo que existe, incluindo o ser humano, onde aparece aqui a história de Adão e Eva, Caim e Abel, Noé e o dilúvio e a Torre de Babel, e termina com a lista dos descendentes de Sem, filho de Noé, e a lista dos descendentes de Terá, pai de Abraão. Segunda etapa do livro do Gênesis, capítulos 12 até os 50, onde conta-nos a história dos patriarcas hebreus, Abraão, Isaac e Jacó.
e os seus 12 filhos, que foram o começo das 12 tribos de Israel. E termina com a história de José, um dos filhos de Jacó. A saber, que pela história de Isaac, pai de Jacó, sabe-se que Rebeca foi estéril por 20 anos da sua vida. E isto deu a Isaac a oportunidade de mostrar sua fé na promessa que Deus fizera ao seu pai Abraão, de abençoar todas as famílias da terra, por meio de um descendente seu, que ainda não havia nascido só, que esse descendente prometido não poderia vir pelo um curso natural, é necessária uma intervenção divina, porque o texto diz que Rebeca, esposa de Isaac, era estéril. Só que o texto diz que Isaac orou, suplicou continuamente ao Senhor por um filho, e esta é a segunda das 5 orações registradas na Bíblia, rogando por um filho. Ora, a primeira oração foi a de Abraão, a segunda oração foi a de Isaac, a terceira oração foi a de Raquel, a quarta oração foi a de Ana, e a quinta e última oração foi a de Zacarias. Só que o texto diz que no tempo certo, no tempo oportuno, Deus cumpriu. Repito, o texto diz que no tempo certo, no tempo oportuno, Deus cumpriu. E aqui lá vai, porque não é o teu tempo, não é o meu tempo, não é a tua hora, não é a minha hora, é o tempo de Deus, é a hora de Deus, é a ordem de Deus, é o direcionamento do Todo-Poderoso. No tempo certo, no tempo oportuno, Deus cumpriu a sua promessa na vida de Rebeca, esposa de Isaac, só que durante a sua gravidez, durante a sua gestação, não havia harmonia entre seus irmãos, porque o texto diz que ainda mesmo antes de eles nascerem, ainda no ventre da sua mãe, eles já lutavam entre si. Só que a Bíblia diz que aos 60 anos de idade, Isaac e Rebeca tiveram a bênção do nascimento dos gêmeos, um chamado Esaú e o outro chamado Jacó. Então perceba que a oração de Isaac foi a pedido de um só filho. Só que Deus, por intermédio da sua bondade e da sua infinita misericórdia, respondeu com os filhos. E diante desse texto aqui, eu já tenho uma palavra profética para liberar sobre a tua vida aqui, que acredita nessa noite de hoje. Só quem tem mão, levante as mãos o mais alto que você pode, por favor. É que o que Deus vai liberar sobre a tua vida será maior do que aquilo que você pede. A bênção que Deus vai derramar sobre a tua vida, vai derramar sobre a tua casa, vai derramar sobre a tua família, será duplicada. Só que recebe uma mão é pouca. Levante as duas, abra a boca e adore. Eu gosto desse texto aqui. Eu gosto porque eu percebo que por conta de uma atitude errada, houve uma grande confusão, pastor Maxwell, no seio da família de Jacó. O texto diz que Jacó briga com o seu irmão, engana o seu irmão, rouba a bênção do seu pai. Aí a Bíblia diz que ele sai do lugar por nome Berseba e vai em direção a ia fugir do seu irmão Esaú, porque eu mesmo queria matar. Quem conhece de Bíblia sabe que o postejo vai dizer que quando ele chega no meio do caminho, ele para descansar, porque o sol já era lhe exposto. E diante desse texto aqui, eu preciso te dizer uma verdade nessa noite de hoje, é que nem sempre a minha realidade, nem sempre a sua realidade, nem sempre a nossa realidade está confortável como o travesseiro, não, mas na maioria das vezes ela não está nada boa. Na maioria das vezes ela está dura como uma pedra. E Deus me trouxe aqui para te dizer que mesmo que a tua realidade, mesmo que a minha realidade, mesmo que a nossa realidade não esteja nada boa, não se preocupa, porque você só precisa deitar, repousar e descansar. O que eu estou tentando dizer é simples, é que aquele que trabalha por você não dorme, aquele que trabalha por você não toscaneja, aquele que trabalha por você não vacila. E Deus me trouxe aqui para te dizer: descansa, porque eu estou cuidando. Descansa, porque pegue na mão de alguém depressa, pegue na mão dele depressa, fala para ele, fala para ela, ele cuida da tua casa, ele cuida da tua família, ele cuida do teu lar, ele cuida da tua família. Abra a boca que recebe, abra a boca.
Deus está cuidando, Deus está guardando, Ele protege, Ele cuida. Ó, eu sabe, Ebecalamashuria, Urawasai, Erecantocabasai, é uma presença gloriosa. Recebe. Ó pra mim. Olhe para mim. Jacó talvez, pastor Maxwell, Jacó talvez estava vivenciando uma das suas piores provações. E eu vou te falar uma coisa: quem aqui nunca passou uma adversidade? Quem aqui nunca passou uma dificuldade na vida? Quem aqui nunca enfrentou uma privação? Jacó talvez estava vivenciando uma das suas maiores dificuldades. Eu vou te falar uma coisa sobre isso. Há quem diga que as provações nos afastam do Senhor. Eu tenho um discurso completamente contrário disso. Na minha ótica de enxergar, as provações é uma ponte monumental do homem pequeno ao homem grande. As provações é uma ponte monumental do homem não sucedido ao homem bem sucedido. As provações é uma ponte monumental do homem maturo ao homem maduro. Todas as vezes que eu estou orando, eu costumo agradecer a Deus pelas provações que eu já passei, que eu estou enfrentando e que eu irei enfrentar posteriormente. Isso aqui é sinal de quem quer chegar longe, de quem quer chegar distante. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer dessa forma, vamos fazer um combinado. Quando você chegar na tua casa, você vai pôr o joelho no chão e vai dizer: meu Senhor, muito obrigado pelas provações que eu já enfrentei, que eu estou enfrentando e que eu irei enfrentar. Não é para te parar, mas é para elevar o teu nível. Não é para... Segure, tem um corinho de fogo chamado Divisa de Fogo. Aí tem um trecho desse hino que diz assim: na carruagem de fogo, arrebatado foi ele. Isso aqui é uma heresia, uma mentira que não tem mais tamanho. Quem conhece de Bíblia sabe que a carruagem de fogo separou Elias de Eliseu. E a Bíblia diz que Elias subiu num redemoinho. Redemoinho aqui fala de vento. E o que é que eu aprendo? É que nem todo vento que se levanta contra a sua vida, nem toda tempestade que se opõe contra a minha vida é para te jogar para baixo, mas a maioria delas é para te arrebatar para mais perto do céu. Não é para te parar, mas é pra... Abra a boca quem adora. Abra a boca quem adora. Eu vou te dar 30 segundos para você. Manda glória. Ó. A graça de Deus aqui. Uraquabasair. Edecauasebir. Uraia sair, ela calamasúria, destampa o vaso, recebe agora. Deixa eu ver quem recebe. Deixa eu ver quem. Ó, fala para teu irmão, não é para te parar, mas é para aumentar o teu nível. Ó, eu tenho 11 anos pregando na itinerância, e nesse tempo eu já fui pastor de igreja por algum tempo. E nos cultos de ensino, eu gostava muito de... Os Salmos de número 23 é uma conversa pastoral. Por que pastor digno é os Salmos? O Salmos é dádico. E o que é que Davi é senhor de ovelhas? Então é o pastor da terra tendo diálogo com o pastor do céu. Quer ver? Davi diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Pasme, porque quando Davi estava escrevendo esses salmos aqui, ele não estava por detrás de uma escrivania, com a caneta Mont Blanc na mão, acompanhada de uma gelada Coca-Cola, talvez uma saborosa picanha. Não, Davi estava esquecido, humilhado, rejeitado,
o menos amado da sua casa. Só que Davi nunca deixou de proferir que o Senhor é o meu pastor. Era mais ou menos isso: os meus irmãos não gostam de mim, eu sou o menos amado da minha casa, eles não me amam, mas o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Ei, meu Deus do céu, e absolutamente nada me faltará. Só que, pastor Maxwell, Davi sabe, Davi entende, Davi compreende que todo pastor da época era de costume conduzir, levar, instruir, ensinar as ovelhas pelo deserto. E pasme, porque o deserto é um lugar onde o sol é escaldante, o sol bate na nossa cabeça, o sol nos castiga tanto, a ponto da gente parar e dizer: meu Senhor, eu não estou aguentando mais, cheguei no meu limite, cheguei no meu último estágio. Só que o que é lindo nesses salmos aqui é que o resto do salmo vai dizer assim: mas o Senhor refrigera a minha alma. Perceba que a alma está por dentro e o sol da provação por fora, porque geralmente é assim. Primeiro Deus quer trabalhar aí dentro da tua vida, dentro do teu caráter, para depois Ele começar a trabalhar a parte externa. Davi diz: o Senhor refrigera a minha alma. O que Davi estava dizendo era o seguinte: Davi estava dizendo fatores externos, o sol da provação, o sol da dificuldade, o sol da escassez, nunca pode alterar a essência do verdadeiro adorador, que Deus me fez pelo lado de dentro. Adorador que é adorador, ele não mede esforços para adorar, ele adora na bênção, adora na prova, adora com a porta fechada, com a porta aberta. Ele faz como Paulo disse aos filipenses: não se preocupem comigo, pois eu sei viver da bonança, mas se me pôr na escassez, eu vivo do mesmo jeito, eu vivo da mesma forma. Só os verdadeiros adoradores, abra a boca e adore. Olhe para cá. Jacó estava numa dificuldade muito grande. Olha a trajetória, meu pastor, que Jacó estava fazendo. Beceba, Arã, só nível de entendimento. Segundo a geografia bíblica, Beceba está embaixo, Arã é em cima. De Beceba para Arã era muito longe, de Beceba para Arã era distante. Aí o texto diz que quando ele chega no meio do caminho, ele para descansar, porque o sol já era disposto. Aí o texto diz que ele tem um sonho. Deixa eu te fazer uma pergunta: aonde foi que Jacó sonhou? No meio de uma estrada. Preste atenção, nessa vida, sem distinção de ninguém, todos nós estamos trilhando o caminho, seja ele bom ou seja ele mau. Nessa vida, todos nós estamos atravessando uma estrada. E você quer saber de uma verdade nessa noite de hoje? Na estrada você tem sonhos, na estrada Deus te faz promessas, na estrada você adquire experiência com Deus, na estrada você tem intimidade com Deus. Eu vou falar bem rasgado, que é para ver se você dá um glória alto. Na estrada você apanha, deixa de ser menino e vira homem a pulso. Na estrada Deus te amadurece. É por isso que essa caminhada é tão dura, é por isso que essa caminhada é tão espinhosa, é por isso que essa caminhada te cobra tanto, te pede tanto, lhe traz tanto desconforto. É o processo do amadurecimento. Mas fica tranquilo, porque logo você chegará. Não foi o homem que te prometeu, foi o Pai que te fez uma promessa. Você vai chegar, você vai alcançar. Ele teve um sonho. Ele teve um sonho. E o texto diz, pastor, que no sonho ele viu uma escada. Pasme, porque a escada era posta na terra, cujo seu topo atingia aos céus. Deixa eu te explicar. Não precisa ser muito inteligente para saber que uma escada aqui, ela é composta por dois objetivos, sim ou não? Sendo um de subir e o outro de descer. Perceba que Jacó não estava em cima, Jacó não estava no meio. O texto diz que ele estava embaixo. Por quê, pastor? Porque tudo em nossa vida, eu digo em absolutamente todas as áreas da nossa vida, é necessário começar do pouco, é necessário começar de baixo. Foi dito sobre Zaqueu, e Deus me deu uma revelação aqui agora. Jesus olha para Zaqueu e diz assim: Zaqueu, desce daí depressa, porque hoje eu quero descansar em sua casa. Deus nunca começa uma história do alto, mas sempre baixo.
Quem começa de cima não tem estrutura. Quem começa de cima não tem responsabilidade. Quem começa de cima não tem intimidade. E Deus me trouxe aqui para te dizer: está doendo porque eu estou começando de baixo. Abra a boca. Abra a boca, quem veio adorar. Abra a boca. Deus está te dando base. Deus está te dando estrutura. Você vai viver melhor. Ó. Ele teve o quê? Um sonho. Repita comigo: um sonho. Gente, no sonho ele viu uma escada. Só que sonho fala-nos de quê? Projeto. Sonho fala-nos de quê? Planejamento. Você está sonhando para 2026? Eu estou sonhando. Você está projetando para 2026? Eu estou projetando. Eu tenho um ano, mais ou menos aí, um ano que eu estava pregando em um lugar, capotei meu carro, foi uma luta. Eu estou projetando comprar um carro, eu estou planejando. Só que primeiro a gente não tem que sonhar? Sim ou não? Então, partindo desse pressuposto, sonho falando de quê? Projeto, planejamento. Só que acima do seu sonho, acima do meu projeto, acima do nosso planejamento está o céu. Perceba que a escada, que era o projeto, não passava do céu. O texto diz que ela tocava. Por quê? Seu sonho, meu sonho, nosso sonho. Pode até ser grande, não é pecado. Teu projeto, meu projeto, nosso projeto também pode até ser grande, também não é pecado. Só que ele nunca pode ser maior do que o céu. A maior promessa que Deus nos fez foi herdarmos as mansões celestiais. Eu gosto do sonho de José. José sonhou que os feixes de trigo dos seus irmãos prostravam-se diante dele. Trigo da onde? Trigo da embaixo. Depois José vai ter um outro sonho. José sonhou que o sol, a lua e as estrelas prostravam-se diante dele. Perceba que primeiro José sonha com as coisas de baixo, depois com as coisas do alto. Por quê? Você não está proibido. Eu não estou proibido. Nós não estamos proibidos de sonharmos com as coisas da terra. Só que, porém, nunca podemos se esquecer de sonhar com as coisas do céu. Paulo disse: miserável é o homem que só espera por Cristo aqui nessa terra e não na vindoura. A trombeta vai tocar, o céu se rasgará, os anjos são ceifeiros e nós iremos subir para morar com Ele na glória. Ele virá saltando pelos montes, todo olho verá, toda língua confessará que só o Senhor é Deus da terra, é Deus dos... Repete comigo um sonho. Gente, no sonho, pastor Maxwell, ele viu uma escada. Deixa eu te explicar esse negócio aqui. Simbolicamente, Cristo e a sua cruz é o simbolismo de uma escada, é o simbolismo de um acesso. Por quê, pastor? Eu te explico agora. Uma certa feita, Jesus olhou para um homem chamado Filipe e outro homem chamado Natanael e disse assim: eu vi o quê? Os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então, partindo desse pressuposto aqui, simbolicamente Cristo e a sua cruz é o simbolismo de uma escada. Por quê? Eu te explico agora. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele nos deu um direito de escolha, tanto de escolher subir, quanto de escolher descer. Deixa eu te fazer uma pergunta: por quê? Existem muitas pessoas escolhendo descer ao invés de subir. Como assim, pastor? Com algumas atitudes, com o teu jeito de ser, com a tua forma de agir. É mais ou menos isso. Está todo mundo errado, só você está certo. Deixa eu te dar um exemplo que andou com Jesus. Um homem que andou com Jesus, pregou sobre Jesus, ceiou com Jesus, expulsou demônios em nome de Jesus. Mas esse homem tinha a atitude de alguém que queria ficar na terra ao invés de herdar aos céus. Eu estou falando de Judas. Judas uma vez ficou atribulado quando Jesus disse assim para ele: o meu reino não é da terra, o meu reino é do céu. Deixa eu te dar um outro exemplo. Lucas 22, versículos 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53. Jesus se aproxima de Judas e diz assim: a que buscais? Judas, meu amigo, com um beijo você trai o Filho do Homem. A expressão beijar aqui no hebraico quer dizer proskeneu. Proskeneu significa atos de adoração. Eu me aproximo de alguém para o saudar com um beijo. Então perceba que com ações externas
Judas se mostrava ser um verdadeiro adorador. Só que a intenção interna era uma outra, era de trair, era de prender, era de ser infiel. Porque não é o que eu prego aqui, é o que eu estou vivendo aqui dentro. Pregar aqui é muito fácil, qualquer um prega. Cantar é muito fácil, mas não é o que eu prego aqui, não é o que eu canto aqui, não é o que você levanta a mão aqui na igreja para dar glória. Quem é você lá fora? Tem que ser crente aqui, crente lá. Eu sabe, há uma glória de Deus aqui. Ei, Urabacaba sai, ela é baixúria. Quem recebe? Estavam todos à ceia. Jesus disse: um de vós é o diabo. Eu estou falando de uma ceia, e uma ceia que só tinha discípulo. Jesus exclamou dizendo: de vocês é o diabo. Os discípulos atônitos perguntaram: quem é? Ele respondeu: aquele que põe a mão no prato comigo. Judas pôs a mão no prato junto com Jesus, e ninguém percebeu que era Judas, porque eles estavam desligados. Culto não é lugar de conversa, culto é lugar de ligação. O texto diz: aquele que põe a mão no prato comigo. O texto diz que Satanás enxertou, depositou, lançou um dardo inflamado no coração de Judas para atrair Jesus. Então perceba, meu cantor Vini, que Judas estava com o pão da ceia na boca e o diabo no coração. Não é a mensagem que eu tenho na boca, é a mensagem que eu tenho aqui. Pastor, está pegando pesado. Tô não, tem muita gente que tem a mensagem na boca, mas não tem no coração. Ei, Davi disse: escondi a tua palavra no meu. Ele teve um sonho. Ele teve um sonho. Ele teve um sonho. No sonho, o que foi que ele viu? Repete comigo: uma escada. Gente, como se não bastasse, acima da escada, olha o que ele viu: anjos subindo. Por cima da onde? Da escada. Deixa eu te fazer uma pergunta, pode me responder com sinceridade: anjo precisa de escada? Por que é que Deus não mostrou uma ladeira? Deixa eu contemporizar e trazer para os dias atuais. Por que é que Deus não mostrou um elevador? Deus tem poder para tudo. Por que é que Deus mostrou logo uma escada? Isso aqui é uma lição para mim e para você. Deixe a veste, deixe desespero, largue de agonia. É em todas as áreas da vida. Você quer chegar no topo? Vou falar no linguagem atual. Tu quer estourar? Não pule de fase não. Eu tenho uma mensagem muito linda em Salmos 40. E eu estava pregando ela esses dias no congresso de jovem. Eu falo sobre uma geração imediatista. Estamos vivenciando em uma geração imediatista. É tudo. Eu tenho certeza, incluindo eu, que 99,9% das pessoas que aqui estão, incluindo eu, não conseguem ver um vídeo de mais de 1 minuto. Fica assim. Eu estou mentindo? Pode gritar se eu estiver mentindo, não tem problema. Estamos vivenciando uma geração imediatista. Pastor, o que é isso? É tudo para hoje, é tudo para agora, é tudo a pronta entrega. E a mensagem que eu tenho em Salmos 40 é: a pressa gera-nos frustração, ilusão, decepção e escolhas erradas. Por causa da pressa, casamento acabando. Por causa da pressa, pessoas caindo, defiando, perdendo. E eu preciso falar que está cheio de jovem aqui. Ah, Deus, eu quero casar com ele. É um gato. Deus está dizendo: cuidado que gato arranha. Ei, Deus, eu quero casar com ele. É um príncipe. Cuidado, toma cuidado que o príncipe sai e só fica o cavalo. Não é o teu tempo, é o tempo de Deus. É a hora dele. Ó, é o tempo de quem? Mateus.
transportar, não precisa nem traduzir para o original. É mais ou menos isso. Eu te pego daqui, te pego lá, vem para cá que aqui é mais fácil. Eu te pego de baixo, te coloco em cima. Qual que é o aprendizado? Eu disse isso na escola bíblica na minha igreja. Queira ser conduzido pelo Espírito, ainda que demore. Quando é o Espírito, você sente mais, a coisa acontece. Deus de Abraão, Deus de Isaac, esta terra que tu está ajeitado, eu, Jacó, eu estou te dando hoje, e a sua descendência. Pastor, eu não entendi. Você vai entender agora, eu vou pegar pesado. A bênção que Deus vai derramar sobre a sua vida no ano que vem, ela será tão grande que ela não ficará restrita a você. Você será canal. Depois ele disse assim: farei multiplicar a sua descendência. Eu não sei qual foi a palavra que te lançaram no decorrer desse mês. Talvez alguém olhou para você e disse assim: não vai conseguir, não vai chegar. Eu recebi uma palavra esses dias que você não tem você não tem um raiz, você não tem você não sou um imaduro. Meu Deus do céu, não vai conseguir, não vai chegar, não vai alcançar. Só que o que disseram para você de negativo nesse mês, eu digo o contrário debaixo de uma palavra: você vai conseguir, você vai chegar, você vai alcançar. Deus está multiplicando tudo aquilo que algumas pessoas tentaram. Quem conhece de Bíblia sabe. Jacó foi na casa de Labão e voltou. Quando ele voltou, conta para mim, foi do mesmo jeito? Foi da mesma forma? Então conta para mim como ele voltou. Rico, casado, empresário, um homem bem sucedido, e com aliança feita com seu irmão. Não entendi, vai entender agora por um caminho que você foi chorando. Quando você voltar, os que semeiam com lágrimas um dia voltará pulando. Rapidinho eu já concluo. Eu já concluo. Eu odeio dar testemunho. Eu gosto de abrir a Bíblia e pregar a Bíblia. Tem gente que só fica dando testemunho. Eu gosto de falar da Bíblia, mas eu sinto a necessidade de contar um pouco de uma experiência pessoal. Eu sou nascido e criado na Assembleia de Deus. Sempre morei em Salvador, sou soteropolitano. Para quem não sabe, Salvador é dividido em duas partes, cidade alta e cidade baixa. Nasci na cidade alta, num bairro chamado Fazenda Grande do Retiro. Nascido e criado na Assembleia de Deus. Fiz parte do grupo de criança, fiz parte do grupo de adolescente, fiz parte do grupo de jovem. Quando eu cheguei no jovem, o inimigo entrou, as drogas chegaram até a mim, entrei no mundo da criminalidade. Uma certa feita uma perseguição, tomei alguns tiros de civil. Você já vai entender porque eu estou te dizendo isso. Eu estou falando de coisas de quase 15 anos atrás. Uma certa feita eu dei entrada no hospital. Depois você dá um Google, no hospital chamado Hospital Couto Maia. Dei entrada tuberculose e tanta cocaína. Eu comecei a passar mal, comecei a colocar sangue. Os meus pulmões já haviam deteriorado 50% por conta da resina da cocaína. Dei entrada naquele hospital. Foram 6 meses de luta, 6 meses de dificuldade, tomando 21 comprimidos todo santo dia. No dia da minha alta, sabe essas irmãs que ficam na porta do hospital fazendo a obra, evangelizando? Se você evangeliza, seja na cadeia, seja no beco, na viela, em porta do hospital, nunca deixe de evangelizar. Alguém precisa ouvir Deus por intermédio da sua boca. No dia da minha alta,
alta, uma dessas irmãs olhou para mim, eu me lembro como hoje, era uma fachada azul, um portão branco. Uma dessas irmãs olhou para mim e disse assim: você está vendo esse lugar? Deus vai lhe honrar aqui. Irmão, olhei na cara da irmã e disse: irmã, está amarrado em nome de Jesus. Porque o que Deus faz hoje a gente não entende, nós só entenderemos depois. Depois de alguns anos, não é que eu voltei para lá, um dia desse, quando eu voltei, não foi mais tuberculoso. Quando eu voltei, não foi mais colocando sangue, debilitado. Quando eu voltei, foi com a mão cheia de folheto, evangelizando e pregando. Por um caminho que você foi chorando. Quando você voltar, será sorrindo. Senta aqui, daqui a pouco eu quero te entregar um recado. Isso. Por um caminho que você foi chorando. Quando você voltar, será pulando de alegria. Porque os que semeiam com lágrimas um dia, voltará. Voltará. Você está vendo esse jovem, pastor? Fique de pé. Muitas têm sido as lágrimas. Promessas que Deus fez. Vasos que Deus usou para falar contigo que Ele te levantará com mão forte. Te levantará como um grande pregador dessa nação. Alguém olha para você e não consegue detectar o quão grandioso Deus tem na sua vida. Quão grande é a obra que Deus tem a fazer e Deus tem a realizar. Você sabe o que é que eu vejo sobre a cabeça dele, pastor Maxwell? Eu vejo letras que entram. Deixa eu descer para entregar isso aqui, porque eu vejo mensagens. Deus te levantará como uma voz profética para essa geração. O dom eu já te dei, mas você precisa aperfeiçoar aquilo que eu te dei. Pastor, como é que eu aperfeiçoo? Mete a cara dos livros. Ora, consagra, estuda. Porque o dom eu já te dei. A profecia eu já coloquei nos teus lábios. Ei, hoje eu preparo uma agenda. Preparo um caminho que você vai trilhar. Eu te levanto. Derrama a unção hoje. Recebe, recebe, recebe agora. Ei, calma, sair. Júlia, nenhuma palavra de maldição estará sobre você. Eu te blindo, eu te levanto. No... que está falando. Se prepara. Conta os dias. Eu ainda vou pregar junto com você. Mas Deus ele adverte. No ministério há caminhos muito bons. Você conhece muitas pessoas boas. Você é muito abençoado. Mas você precisa saber que no ministério há caminhos tortuosos. Você vai se você quiser. Há espinhos. Pastor, qual conselho que você me dá? Escute esse homem. Se ele disser vá para a direita, você vai para a direita. E se aparecer um profeta velho te chamando para outro lugar, você vai para onde seu pastor mandou. Não, mas porque eu recebi uma revelação de fulano de tal. É pelo que o seu pastor falou. Ó, Jesus toca no esquife. Não está escrito assim, um morto senta e passa a falar. Não é assim que está escrito. Jesus toca no esquife. E o texto diz, um mancebo ou um menino senta. E depois passa a falar. Sente para escutar ele. E depois você vai falando o que Deus vai colocando na sua boca. Pode sentar. Deixa eu concluir. Ele acorda do sono. A primeira coisa que ele diz é: temível é este lugar. Não é outro senão a casa de Deus. Gente, a primeira coisa que ele faz é: ele levanta, unge o altar. Depois ele pega a pedra que estava embaixo e coloca. Você se lembra da pedra?
A velha companheira. Alguém um dia serviu como travesseiro para você. Aí Deus te exaltou, você esquece dela. Deus lhe abençoe, você esquece. Ó! Já quase assim. De baixo. Aonde foi que Jacó encontrou a pedra, meu pastor? Pastor, cheguei aqui nessa segunda-feira de primeira. Estou desolado. Pega a pedra de baixo e apoie. Porque se você não pegar ela de baixo, coloca a mão no seu coração. Deus, muito obrigado por tudo. Obrigado por essa palavra, pelos teus filhos. Deus, eu te oro pela Assembleia de Deus, Missão e Fogo, meu Senhor. Deus, continua abençoando esse lar espiritual. Continua dando graça, estrutura, ânimo, meu Senhor. Sabedoria para tocar essa obra. Deus, abençoa os irmãos daqui, meu Senhor. Abre portas. Pai, leva o teu povo debaixo das tuas potentes mãos. Livra de todo o mal. Deus, que essa palavra possa ser como um martelo que esmiuça a penha no coração de cada pessoa que aqui está. Deus, abençoa os teus filhos. Glorifica o teu nome sobre eles. Deus, muito obrigado por tudo. É o que eu te peço e eu te agradeço, crendo na vitória. Você que concorda e acredita, diz amém. Gente, pastor Maxwell, muito obrigado por essa oportunidade. O senhor sabe que do respeito, do carinho. Eu vim aqui pregar a primeira vez no mês de abril. De lá para cá a gente nunca parou de trocar mensagens. Muito obrigado por nos receber tão bem. Depois do amém, quando o pastor Maxwell deu o recado da esposa, minha esposa vai vir também. Sim, minha esposa vai vir aqui pregar. Depois você dá uma arroba lá, arroba cantora de Ideia Meio. Você vai acompanhar lá, é uma bênção. Irmão, eu fico muito feliz quando eu estou atendendo a agenda junto com minha esposa. Porque quase isso não acontece. O pastor Maxwell nos acompanha, todo lado ela está do outro. Eu chego em casa sábado ela está indo para Tucana, a gente só se vê segunda. Então fico muito feliz. Eu lutei para ela estar aqui, mas ela tem uma agenda em Tucano, não deu. Mas eu acredito, na próxima vez que eu vier aqui, ela virá comigo, eu prego e ela canta e vai ser uma bênção.
Em nome de Jesus. Gente, depois do amém, eu não exigi nada ao pastor Maxwell para estar aqui, mas o pastor Maxwell é um amigo. Eu gosto muito de vender literatura cristã, porque eu amo livros. Eu trouxe um tema de um livro, um tema que na minha visão merece ser prioridade para os dias que nós estamos vivenciando. Gente, estamos vivenciando dias maus, dias trabalhosos. A igreja está sofrendo um ataque espiritual. Quando eu digo na igreja, eu digo num todo. Um ataque espiritual muito grande. Pastor, o que é que eu tenho que fazer? Paulo disse assim: as armas da nossa milícia não são carnais, mas espirituais. E a oração é uma arma letal. A oração te leva aonde ninguém pode te levar, te conduz aonde ninguém pode te conduzir. Tem um escritor do século passado, eu gosto muito dele, eu tenho uma coletânea sobre ele. O nome dele é Charles Spurgeon. Spurgeon disse assim: eu prefiro ensinar um homem a orar do que 10 a pregar. O mesmo Spurgeon disse assim: a oração é a respiração da alma. Ó. Tem um cara chamado Gordon. Ele disse assim: que quem não ora comete pecado de omissão. Ó. A oração abre portas. Olha que tema maravilhoso. Olha que tema. Eu já li esse livro umas 20 vezes. É um livro muito bom. Oração, um ministério fundamental. Pastor, o que é oração? Oração é relacionamento. Relacionamento é intimidade. Eu só posso pedir algo a alguém se eu tiver o quê? Se eu tiver o quê? Então quem não ora, como é que é pedir alguma coisa a Deus? Esther orou, Paulo orou, Salomão orou, Davi orou, Abraão orou, Pedro orou, Jesus orou. Se tu queres, todos oraram. Então temos que orar. Depois do amém, eu vou estar ali fora, citamos Pix, cartões. Não deixe isso aí sem nos abençoar. Tá 30, Pix, cartão. A minha família te agradece e Deus te recompensará. Um livro muito bom. Pastor Maxwell, muito obrigado. Eu já vou tomar esse. Vou tomar. Que maravilha. Porque eu tenho que ser o primeiro abençoador. E eu vou abençoar a missionária Soraya, que gosta de ler. É da senhora. Tem mais amém aí? Amém. Aleluia, amém, Jesus. Deus abençoe a vida do nosso pastor Davidson. Queremos estar agradecendo por a sua vida que nos visitou. Quero estar agradecendo por cada um que veio até aqui nesta noite. Pelos irmãos. Vamos orar. Senhor Deus, meu Pai, Pai amado, Pai querido, Senhor. Meu Pai, queremos, Senhor Deus, te agradecer, Pai, pela esta poderosa palavra, Senhor, a qual foi pregoada, Pai, pelas nossas vidas, Senhor. Meu Deus, meu Pai, que essa mensagem venha entrar dentro do nosso coração, Senhor. Meu Deus, meu Pai, vem guardando, Senhor Deus, e protegendo o teu povo, guardando a vida, Pai, do pregador, meu Deus, o pastor Davidson, Pai. Guarda ele, a sua família, meu Deus. Protege ele, Pai, aonde ele for, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, nos despede, Senhor, debaixo da tua proteção, meu Pai. Meu Deus, nos leva para as nossas casas, Senhor, livres de todo mal, meu Pai. E assim eu quero estar te agradecendo, em nome de Jesus. Amém.